A caneta Montblanc fez um clique seco quando tocou o papel. O som ecoou por um instante no salão de reuniões, como se fosse um tambor raso, pequeno, definitivo. Havia luz fria das janelas, móveis de jacarandá, diplomas emoldurados e, sobre a mesa, pastas de couro alinhadas. Os advogados tinham a voz contida, os olhos calculados. Ricardo aplaudiu com um só braço, um gesto curto, quase teatral. Não era um aplauso de alegria, era um som que cortava, um riso comprimido em palmas, um gesto de quem quer marcar. Acabou. Ele sorriu com os cantos da boca, olhou para cada uma das pessoas na sala e deixou que o som se espalhasse. Bruna levantou a caneta, fechou a pasta com a mesma calma com que tivera fechado contratos, não olhou para ele mais do que o necessário. Ela vestia um sobretudo marinho ajustado, cabelo preso como sempre, e deixou no bolso externo da pasta o bilhete que recebera há algumas semanas. Seja firme, apenas isso, em caligrafia miúda. Ao sair, seus passos não apressados desenharam a ordem de uma rotina. Havia ninguém aplauso mais forte do que o dela. Nenhum olhar, nenhum gesto, apenas a leveza de quem não precisa proclamar vitória. Ricardo ficou parado um segundo a mais, saboreando o gesto. Lá fora, seu BMW esperava com o ar-condicionado ligado. O relógio Rolex marcando minutos que pareciam troféus. Ele repetiu o gesto para si mesmo, uma risada curta que convidava a todos para testemunhar que ele ganhara. Dentro daquela sala, entre firmas e assinaturas, a cena deveria fechar um ciclo. Ele saiu com a postura de um homem que havia recobrado o centro de sua vida. Aplaudiu mais uma vez, talvez para si. Fique comigo até o fim. A história só começa aqui. Na calçada, Bruna respirou e permitiu que a chuva fina que começava a cair sobre a cidade tocasse seu sobretudo. Não era o tipo de chuva que obrigaria ninguém a buscar abrigo. Era uma chuva de escolha, de lavar devagar. O telefone vibrou na bolsa. Ela ouviu tocar sem pressa, olhou o nome como quem observa um mapa conhecido e, por fim, silenciou a chamada. Havia pessoas que precisavam de respostas imediatas. Havia decisões que pediam distância. Ela escolheu a distância. Na cabeça de Ricardo, o som do aplauso reverberou como uma confirmação de um raciocínio que já vinha sendo alimentado por anos. Havia certas coisas que se perdiam no divórcio. A casa, algumas contas, a imagem pública e outras que se mantinham como migalhas para que o outro não sumisse totalmente. Ele imaginou a reação das pessoas quando contassem a história. Assinei, ela saiu com a cabeça erguida, eu paguei tudo o que combinamos. Era confortável imaginar a narrativa que ele próprio queria, mas o mundo real, por vezes, gosta de dar voltas irônicas. Quando os metros se transformaram em quilômetros, Ricardo se permitiu revisitar mentalmente cenas do casamento, recortes curtos como velhas fotografias. Bruna, rindo pouco, preferindo sempre responder com frases medidas, brigas com a televisão ligada ao fundo, jantares truncados por e-mails, uma viagem que ela encobriu com silêncio. À época, ele achara que aquele silêncio era medo ou comodidade. Havia, contudo, um tipo de silêncio que guarda a arquitetura. Enquanto isso, Bruna caminhava até um táxi que a esperava 2 quarteirões distante. No banco traseiro, abriu a pasta e revisou rapidamente uma agenda com códigos e contatos. Ali havia contratos, e-mails assinados com seu nome em letras que agora seriam interpretadas de várias formas, e uma folha solta com uma lista de prioridades. Proteção operacional, confidencialidade, equipe-chave. E, em letras miúdas, uma anotação: não permitir confusão entre vida pessoal e operação. Ela fechou a pasta com a mesma firmeza com que havia fechado a caneta Montblanc e deixou que o táxi sumisse na névoa. A cidade teve tempo suficiente para que qualquer um pudesse pensar que nada extraordinário ocorrera,
que o aplauso de Ricardo fora apenas um gesto. Mas o mundo corporativo, como o ar das alturas, exige escala. E decisões feitas com a boca fechada podem ter alcance de jato. Ricardo almoçou no caminho de retorno, mais por hábito que por fome. Tentou sem sucesso concentrar-se em um relatório sobre um imóvel que pretendia comprar. Sua mente agora retornava ao momento do divórcio com insistência obsessiva. Aplaudi-lo foi atirar sal em uma ferida antiga. Isso fez com que a cena ficasse clara demais. Quando seu celular mostrou uma notificação de um viés qualquer, uma capa de revista que um contato havia postado em uma rede social, ele não prestou atenção. Não ainda. Horas depois, o que era um incômodo latente transformou-se num estalo. Ele estava no acostamento da estrada, engrenando para a saída do aeroporto executivo, quando viu, ao longe, a cauda de um jato deslizar pelo céu com a elegância de um gesto treinado. Não era incomum olhar para o céu naquela rota. O incomum foi ver, de perfil, a logomarca pintada junto à cabine. Aero Figueira, ícone estilizado de uma asa que lembrava a letra F. Aquilo fez o mundo oscilar por um segundo. Ricardo estacionou como quem perde o chão. Havia uma sensação de deslocamento que lhe fez o estômago apertar. Ele se aproximou da cerca que separava a pista do estacionamento, vendo a asa do jato branquear contra o azul claro. Um portão de hangar se abria no lado oposto. Homens com crachás olhavam para o movimento como quem observa uma coreografia conhecida. E então, do outro lado do vidro, viu-a, Bruna, com o mesmo sobretudo marinho, entrando no jato com a tranquilidade de quem passa por uma sala de reuniões. Um olhar breve, nada mais. O aplauso de horas antes trocou de conta na cabeça dele. Um ruído interno que agora tinha sabor de estupor. Ele tentou organizar os fatos de maneira linear, mas havia lacunas demais. Não fazia sentido que alguém que acabara de negociar um divórcio e aparentemente deixar a sua vida comunicável perdera horas depois o ímpeto de embarcar num jato executivo. Havia algo que não se encaixava. A curiosidade virou necessidade. Ricardo ligou para o escritório. Dr. Fernando, o advogado parceiro, atendeu seco, como alguém que sempre se deslocava na periferia de notícias. Estou aqui para revisar os últimos papéis. Tenho cliente esperando, disse Fernando, com aquela voz que parecia simultaneamente cansada e satisfeita por manter tudo sob controle. Ricardo perguntou distraidamente se estava tudo certo com a execução do acordo. Tudo certo, Ricardo. Assinado e arquivado. E sem que soubesse bem por quê, mencionou que havia visto uma movimentação no aeroporto. Movimentação? Fernando perguntou com uma suspeita que não era inquisitiva, apenas prática. Voos executivos acontecem sempre. Se ela tiver interesses, é problema dela. Não é incomum. Para Ricardo, não é incomum, soou como um cerrado que escondia fogos. Ele saiu do escritório e foi direto ao computador de sua empresa. Tinha o hábito de consultar registros online, certidões, nomes de sócios, CNPJs. Em minutos, procurou pelo nome que resistia a vir em sua boca. Aero Figueira. Achou a razão social, um número de registro, uma listagem que trazia escritórios, um endereço em um bairro de negócios perto de um aeródromo particular. E, o que o fez trêmulo, a indicação no quadro de diretores. Presidente Bruna Figueira. O visor devolveu uma sequência plausível, documentos públicos, informes de instituições, uma nota de imprensa sobre um contrato de manutenção regional. Ricardo leu cada palavra como quem apreende uma acusação súbita contra sua própria narrativa. Fora do registro, havia também uma menção de pool de aeronaves e um link para uma reportagem numa revista de negócios sobre líderes emergentes na aviação executiva, com uma foto de capa. Bruna, olhando de perfil, maquiagem discreta, a legenda menor indicava entrevista. Ele abriu a reportagem. Havia menção a acordos com clientes regionais e a uma expansão da frota.
Havia também menções aos critérios de compliance, à auditoria e aos contratos de manutenção. Tudo aparentemente em ordem, tudo visível, tudo legítimo. Enquanto Ricardo lia, a sala ao redor continuava sua vida habitual. A sede de sua pequena rede de contatos sentiu o tremor do telefone, do teclado, mas não parou. Ele marcou o nome da jornalista que assinava a matéria, Susana Morales. O número não era impossível de achar. Jornalismo de negócios costuma deixar traços. A primeira ligação caiu numa secretária que o orientou a enviar e-mail. O segundo contato o colocou em linha com a repórter. Ah, sim, vimos a assinatura dela, mas foi uma matéria em preparação há semanas. Bruna tem sido discreta, mas com boa imagem no setor, disse Susana, com um tom cuidadoso que, ao mesmo tempo, não escondia a importância do assunto. Ela tem histórico de evitar exposição durante o casamento, inclusive. Preferiu manter a operação autônoma. Mas por que ela não me contou? A pergunta saiu antes de Ricardo pensar em como a questão soaria. Pareceu-lhe justa. Se as coisas tivessem sido conjugadas, por que manter distância? Susana respondeu com um pequeno riso difícil de decifrar. Nem todos dividem todas as partes da vida. Alguns escolhem proteger as áreas que são sensíveis. Às vezes, por prudência. Prudência! A palavra ecoou. Ricardo sentiu, pela primeira vez naquela tarde, que sua percepção do casamento fora enviesada por um padrão de leitura que naturalmente o favorecera. Em sua memória, diversas ocasiões voltaram com nova lente. Noites em que ela atendia chamadas num idioma que ele não dominava totalmente. Horários de viagens em que ela viajava a trabalho sem dar mais explicações. Um e-mail que ele se lembrava de ter visto na mesa dela e que registrava a aprovação de algo técnico com uma assinatura institucional, mas nada que o indicasse como diretora. Ele percebia um padrão. Ela havia protegido, esquematizado, mantido portas seladas com a precisão de quem sabe que uma operação não se sustenta de exposição emocional. Daí em diante, a investigação de Ricardo ganhou ritmo mecânico e curioso, sem o ar frenético de um homem em fúria, mas com o desespero contido de quem tem medo de perder a narrativa com a qual se consolou. Ele telefonou a Carlos Villarreal, contato antigo do setor imobiliário, e perguntou sem rodeios se conhecia a Aero Figueira. Sim, disse Carlos, com voz que misturava surpresa e satisfação. Eles têm uma linha de serviços focada em fretamento executivo e gestão de aeronaves. Assinaram um contrato com um cliente estrangeiro mês passado, barganha feita com bastante sigilo. Com quem? Quem assinou o contrato? Questionou Ricardo, ajustando a voz para parecer casual. Carlos hesitou, mas cedendo ao tom amigo, falou um nome que fez o sangue de Ricardo esquentar um pouco. Um conglomerado da região sul. A Aero Figueira entrou como parceira técnica. Vi umas notas, não pormenorizadas. Parece que a liderança é jovem e competente. O nome da presidente já circula em alguns círculos. Havia um padrão que se conformava: registros públicos, matérias em revista, contatos de mercado. Tudo apontava para uma realidade que não combinava com a imagem de uma esposa dependente, submissa ou inexperiente. Ricardo lembrava-se das vezes em que, em reuniões sociais, mencionara o fato de que Bruna preferia não se meter em negócios. Repetira para si que isso era uma escolha dele, uma ideia doméstica do casamento. Agora, a trama parecia montar-se por si, sem que ele a reconhecesse. Nos dias seguintes, ele aumentou o ritmo. Visitou, com desculpas plausíveis, o pequeno aeródromo, onde a reportagem mencionara manutenções técnicas. Pediu para falar com o chefe de manutenção, um homem robusto chamado Jorge, que o recebeu com a cortesia de quem lida com donos de empresas e curiosos. Jorge confirmou que havia sim uma frota associada à Aero Figueira. Confirmou também que a empresa se pautava por certificações sérias.
Não havia ruído de escândalo, não havia fraude. Havia profissionalismo e um certo receio de quem ia além do trivial. Ricardo juntou papéis, prints de telas, links, e-mails, conversas gravadas na memória, tal qual um investigador que monta um quadro em que cada elemento é uma peça que precisa se encaixar. As peças começaram a formar um retrato que lhe parecia desconfortável. Bruna havia conduzido uma carreira que ele, por conveniência ou distração, escolhera não ver. E agora, como se a vida o obrigasse a ser testemunha tardia, via que sua confiança se baseara mais em convenções do que em conhecimento real. Enquanto isso, a narrativa interna de Bruna corria por outras vias. Em sua perspectiva, o divórcio fora, acima de tudo, um ato de descompressão. Ela não pretendia humilhar ninguém. Preferia resguardar a própria operação, porque sabia que os negócios do mundo da aviação exigem, desde cedo, muros que protegem processos e pessoas. Tivera, ao longo dos anos, conversas com sua assistente executiva, Guadalupe, sobre manter identidades separadas, quem era a figura pública do casamento e quem era a líder operacional. A explicação vinha num fio prático. Quando se mexe em contratos de aviação, qualquer ruído que envolva a vida pessoal pode se traduzir em risco comercial. Era por isso que ela sempre pedira discrição, não por desdém, mas por estratégia. Houve, entretanto, memoriais que a tocavam de forma mais íntima. Noites em que ela contava para si mesma uma história de futuro, quando, entre planilhas e chamadas com fornecedores internacionais, rabiscava em um bloco de notas o desenho de uma empresa que não teria que se justificar por trás de um sobrenome. Em outros momentos, lembrava as vezes em que Ricardo comentara, com aquela mistura de afeto e paternalismo, que isso de voo executivo não é coisa para nós. Ela sorriu ao lembrar. Era uma frase encharcada de subestimação. Em silêncio, anotou mais tarde: fazer diferente. As semanas que se seguiram foram de movimento suave para Bruna. Reuniões, conferências, autorização de processos de manutenção, encontros com potenciais clientes. Havia talvez um leve contraste entre a rigidez dos trâmites e a liberdade de quem toma as decisões. Em sua agenda, guardava recortes de e-mail que representavam pequenas vitórias, e havia também o cuidado de não expor o que era sensível ao público. Quando no divórcio assinara a papelada, sabia exatamente o que aquilo implicaria no campo pessoal. Não tinha ilusões, mas mais que isso, sabia que havia um tempo para cada gesto público. Do lado de Ricardo, as descobertas começaram a produzir efeitos práticos. Um contato que considerava confiável, um investidor chamado Patrício Mendonça, passou a tratá-lo com distanciamento, citando cuidados de due diligence que agora tinham outra cor. Contratos que estavam encaminhados por negócios e networking começaram a esfriar. Razões de risco reputacional, argumentos sobre exposição pessoal e a proximidade com antigos laços. Ricardo sentiu pontos do seu mosaico social tremerem. Sua economia de ego, que ele sempre manteve abastada, começou a apresentar rachaduras. No decorrer da investigação, houve pequenos episódios que alimentaram a humilhação lenta. Um e-mail de um cliente que pedia tempo para avaliar um acordo depois de saber da ligação entre um sócio e uma figura pública. Um telefonema em que um parceiro dizia, com voz neutra, que preferia adiar a conversa até que a poeira baixasse. São coisas que, juntas, formam uma singularidade de desconforto. Ricardo percebeu que o aplauso que fizera na sala de reuniões havia sido prematuro, um símbolo de uma vitória que se encolhia diante de fatos simples e bem documentados. Enquanto a investigação avançava, a cidade continuava sua vida de sempre. Bruna, em momentos de pequena pausa, lia textos sobre liderança e pensava em como a relação entre visibilidade e poder se deu forjada ao longo de anos de escolha e silêncio.
Em sua mesa, Guadalupe deixava relatórios apenas com o essencial. Miguel Herrera, um informante do setor imobiliário que ela conhecia de longas conversas, enviava de vez em quando números e sugestões de contatos. Nada do que ela fazia tinha cheiro de espetáculo. Tudo tinha cheiro de trabalho. Ricardo, por sua vez, foi consumindo a ideia de que havia sido, durante anos, o espectador de uma peça cuja cena principal ele não vira. Esse conhecimento dói porque corrói certezas. Ele começava a entender que os gestos públicos não diziam tudo, que a compostura de Bruna no divórcio não era fraqueza, mas cálculo. Ele agora tinha dois ventos, a necessidade de reescrever sua história pessoal e a vontade de se redimir, de alguma forma, diante de si mesmo. A etapa seguinte da investigação lhe trouxe finalmente um documento que selou o deslocamento de sua percepção. Era um relatório institucional baixado do site de um registro comercial, um extrato com a ficha da Aero Figueira, nome completo da presidente, assinatura institucional recente, endereço jurídico, números de contratos citados por terceiros. O documento era técnico, seco, sem melodrama. Sobre o papel, escrito em fonte pequena, o nome Bruna Figueira, presidente, tinha uma gravidade que nenhum aplauso poderia apagar. Ricardo segurou a folha com as mãos levemente trêmulas e leu mais uma vez. O som do clique da caneta Montblanc veio por associação à memória. Ele a havia ouvido horas antes, numa sala que julgava saber decifrar. A revelação, por mais consolidada que fosse em registros públicos, chegou com toda a violência quando Ricardo fez o que qualquer pessoa faria. Procurou imagens. Encontrou uma conferência gravada, trechos de entrevistas, um painel de executivos em que Bruna falava sobre logística de frota e compliance de manutenção. Não havia arrogância, havia clareza de assunto, domínio técnico e respeito. Cada frame era uma confirmação de que, muito antes do divórcio, ela vinha construindo uma reputação que operava em outro patamar, não por exibicionismo, mas por competência. A certa altura, em sua imprecisa tentativa de entender como tivera sido tão cego, Ricardo foi tomado por uma lembrança de uma noite em que, durante um jantar, Bruna comentou algo sobre gestão de risco, e ele riu, distraído. Agora, essa lembrança se avolumava, transformava-se em culpa. Ele se lembrou também de frases dela que achara evasivas, respostas curtas quando ele sondava sobre o que fazia no trabalho. No fundo, talvez, nunca tivesse sido evasão, fora salvaguarda. Ao fechar o laptop, Ricardo sentiu o peso do silêncio que precede a ação. Tinha em mãos mais do que uma matéria, tinha a prova de que subestimara a pessoa ao seu lado. O aplauso sarcástico virara um eco que cada vez que se repetia na sua cabeça soava mais tolo. Em sua boca, as palavras que outrora soaram como triunfo agora pareciam vazias. O capítulo final daquela tarde não se fechou com um gesto grandioso. Ele ficou parado em frente ao hangar por um tempo que lhe pareceu extenso, enquanto o sol se punha em tons pálidos e a asa do jato brilhava com o reflexo do entardecer. Por fim, tomou uma atitude simples. Telefonou para um antigo assessor, pediu que preparasse uma reunião e, sem conseguir nomeá-la plenamente, sentiu que precisava redimensionar sua narrativa. Do outro lado, dentro do hangar, a vida seguiu seu pulso. Trabalhadores apagavam luzes. Um técnico varria a cera do chão e Guadalupe fechava o último relatório em nome de Bruna. No pequeno escritório administrativo, um retrato institucional. A equipe da Aero Figueira, em um momento de entrega de certificado, repousava sobre a mesa. Havia respeito naquela fotografia. Era um respeito que vinha de competência e de horas incansáveis. Ricardo se afastou do local com uma inquietação que não era apenas orgulho ferido. Era a inquietação de quem descobre, tardiamente, que a sua história não era a única versão do fato. E naquela inquietação,
Uma pergunta cresceu com força suficiente para empurrá-lo a um movimento novo. Ir até a sede da Aerofigueira, pedir para falar com a diretoria e talvez encontrar Bruna. Quando entrou no carro, sentiu o som do aplauso aquela vez, não como celebração, mas como um eco que o seguia, lembrando-lhe de que o tempo devolve os gestos com outras faces. Ele ligou o motor e, ao fazê-lo, notou no painel o reflexo do Rolex que lhe lembrara de que o tempo, por mais implacável, também oferece a oportunidade de reescrever atitudes. Saiu em direção ao endereço que o extrato lhe dera, a sede que até então para ele fora sombra e mistério. A cidade o recebeu com seu trânsito habitual. Luzes, ruas, nomes, e enquanto as ruas passavam, Ricardo repetia mentalmente frases de explicação e desculpas que, por ora, não sabia bem como articular. A busca não era de vingança, não era de exibição, era mais do que tudo de reconhecimento. Ele precisava entender o que não tivera olhado e, se houvesse, pedir conta da cegueira que o impedira de ver. O aplauso que uma vez fizera já não lhe garantira nada. A cena terminou num gesto contido. Ele estacionou a poucos quarteirões, olhou para a fachada moderna da Aerofigueira, respirou fundo e caminhou para o portão principal. Por trás da porta de vidro, a imagem que vira nas matérias se desdobrava em sutil movimento humano. Pessoas com crachás, um mundo organizado, um espaço de trabalho que não precisava de espetáculo para existir. Ricardo ficou na soleira como quem reconhece, enfim, que entrou num território que por anos ele supusera conhecer e que, na verdade, não conhecera. O som do aplauso ainda corria em sua mente, transformando-se de deboche em aviso. Ele deu um passo. O portão girou. A conversa que vinha buscando deixou de ser hipótese e tornou-se inevitabilidade. E naquele instante, uma mistura de medo e curiosidade acompanhou cada passo seu, até a porta que guardava um escritório, onde, antes que pudesse se preparar, encontraria um rosto calmo e uma voz que, com paciência, iria lhe mostrar uma história que não tinha nada a ver com humilhação. Tinha a ver com escolhas feitas em silêncio. Ricardo empurrou a porta de vidro com a hesitação de quem não sabia se tinha direito de entrar. O saguão da Aerofigueira era luminoso, com painéis de madeira clara e uma planta suspensa que quebrava a frieza dos móveis. Na parede, ao lado de um quadro com o logotipo estilizado da ASA, havia um certificado de manutenção reconhecido pelo órgão regulador. Em outra prateleira, um modelo em escala de um jato executiva, minuciosamente pintado. O cheiro era de café bom e verniz. Havia uma ordem tranquila ali dentro que contrastava com a desordem que ele sentia por dentro. A recepção o recebeu com um cumprimento polido. Guadalupe, a assistente que ele só conhecera por nome, olhou-o com neutralidade profissional. O crachá dela balançou quando levantou o telefone para avisar. Ricardo teve tempo de reparar no gesto contido dela, um aceno pequeno, quase protetor, e no modo como fechou uma pasta antes de conduzi-lo por um corredor com vidro que mostrava, ao fundo, um hangar iluminado. Quando a porta do escritório se abriu, encontrou Bruna sentada atrás de uma mesa ampla. Aquele não era o tipo de sala montada para intimidação. Tinha plantas, livros técnicos empilhados com precisão e, num canto, um quadro com fotos da equipe em uma cerimônia de certificação. Bruna vestia a mesma descrição elegante de sempre, sobretudo marinho, cabelo preso, expressão atenta. Havia, contudo, uma calma no olhar que não era distância, mas posição. Ela não se levantou de imediato. Indicou a cadeira em frente com a mão e falou com a naturalidade que sempre soubera ter. Sente-se, Ricardo. A voz era curta, direta, sem acusação, sem afeto performado, apenas um convite para conversar. Ricardo sentou-se, engolindo um ar que parecia grande demais para o peito. Pela primeira vez desde o aplauso, perdeu o fio das palavras preparadas e foi direto ao que lhe queimava.
Eu vi o jato. Vi seu nome. Não entendo. Por que não me contou? Bruna observou-o por um momento que não foi de julgamento. Pegou a caneta que repousava ao lado do teclado, rodou-a entre os dedos como quem vai explicar um desenho complexo. Não te contei por uma razão simples, disse ela. E não foi por desdém, foi por prudência. Na aviação executiva, exposição pessoal gera risco para processos e para clientes. Quando você tem contratos que exigem confidencialidade, qualquer associação pública que não seja clara pode colocar tudo em xeque. Preferi proteger a empresa e você, sem que soubesse, das consequências de uma exposição mal administrada. O argumento caiu sobre Ricardo com a mesma frieza das certezas que ele perdera. Ele tentou retrucar com o velho argumento do casamento. Mas éramos casados, não merecia saber. A pergunta saiu por entre dentes. Havia amargura, mas também dúvida. Bruna inclinou o corpo um pouco para a frente e a voz suavizou. Merecia, talvez, se eu acreditasse que dividir aquilo ajudaria. Mas havia muita coisa em jogo que não te cabia decidir. Eu era, naquela esfera, responsável por cuidar de processos, por garantir compliance e por proteger a equipe que trabalhava comigo há anos. Explicar tudo para você significaria expor contratos, nomes de clientes, estratégias operacionais. E naquele ambiente, exposição significa risco. Não quero que pense que isso foi falta de confiança para contigo, foi decisão profissional. Ricardo ouviu, sentindo cada palavra funcionar como lente que reconfigurava memórias. As noites em que ela atendia chamadas, as respostas curtas quando ele perguntava como foi o dia, a recusa em transformar o trabalho em assunto de mesa de jantar. Tudo parecia encaixar numa lógica que ele, por comodidade, nunca quis ver. Então você preferiu cortar e manter tudo protegido, murmurou ele, a aceitação chegando com sabor de derrota. Assinou o divórcio e continuou com a sua vida. Assinei para que pudéssemos viver sem ruído, respondeu Bruna. Não para te humilhar, para dar a cada um a liberdade de separar o que era íntimo do que era corporativo. Tentei manter tudo o mais limpo possível, tanto para preservar a empresa, quanto para que você tivesse espaço para reconstituir a sua narrativa sem virar personagem de um risco empresarial. A conversa fluiu, mais contida do que esperava Ricardo. Perguntas perniciosas surgiam e eram cortadas por uma clareza que não se importava em provar nada. Bruna falou sobre códigos de conduta, sobre cláusulas de confidencialidade, sobre a necessidade de blindar processos de due diligence. Comentou, sem citar clientes ou detalhes que comprometesse a ética profissional, que a Aero Figueira tinha assinado, nos últimos meses, contratos com empresas que exigiam discrição absoluta, acordos firmados após auditorias e certificados de qualidade. Mostrou, apenas para o olhar dele, um extrato institucional impresso. Relatório anual sintético que trazia o conselho administrativo, políticas de compliance e uma linha que ele já conhecia de outras pesquisas. Presidente, Bruna Figueira. O papel não era troféu. Era um documento seco que atestava o que ela dissera. Ricardo passou os dedos pela face envergonhado. Não era apenas o aplauso que o invadia com vergonha. Era a percepção de que, por anos, preferira uma narrativa confortável a investigar a verdade ao seu lado. Eu aplaudi, disse ele baixinho, como se isso fosse um prêmio. Houve um momento de silêncio, onde o som de passos no corredor chegou tênue. Bruna não retomou o assunto com dureza. Aplausos são ruídos, disse ela, que nem sempre dizem a verdade do que há por trás do gesto. Ela respirou e completou com uma voz que trazia mais cansaço do que raiva. Quando você aplaudiu, fez um gesto público, não esperava que eu respondesse com espetáculo. Respondi com trabalho, com cuidado. Ricardo tentou encontrar algo que pudesse remediar o erro. Eu fui mesquinho, não sei se mereço seu conselho, mas... Travou.
incapaz de formular qualquer pedido que não soasse teatral. Bruna olhou mais uma vez, e por trás da contenção havia uma compreensão moral que ia além da dor. A questão não é merecer ou não, é aprender. Se houver algo que possas fazer, comece por entender o que não viste e assumir sua cegueira. As pessoas aprendem assim, e se for o caso, peça desculpas. Às vezes, a sinceridade calma mais que grandes gestos. Ricardo falou então com um súbito despojamento. Sinto muito, por ter presumido, por ter aplaudido. Pensei que tinha ganho. Acho que estava comemorando o que eu imaginava ser vitória. E a vitória, disse Bruna, muda de dono quando a perspectiva muda. Havia na resposta uma contenção que Rodrigo interpretou como perdão, embora Bruna não usasse a palavra. Eles falaram mais, sobre escolhas, sobre como a identidade profissional se forja em terrenos que o cônjuge muitas vezes não transita, por opção, necessidade ou mistério. Bruna contou, com breves traços, alguns momentos de decisão. Quando optou por não assinar um press release que poderia vincular clientes, quando preferiu mandar alguém da equipe para representar a empresa em certas reuniões, quando decidiu investir em certificações que custavam dinheiro e horas, mas ofereceriam credibilidade. Não havia ostentação em suas palavras, apenas a exatidão de quem faz contas. Ricardo ouviu, envergonhado, e ao mesmo tempo com algo que se parecia com alívio. A clareza permitia a reconstrução. Antes de sair, pediu desculpas mais uma vez. Bruna aceitou sem grandes gestos. Aprende, disse ela. Nenhum dos dois precisa ser herói, só precisa ser honesto. A saída dele foi acompanhada pelo mesmo corredor de vidro que mostrava o hangar. Lá dentro, um técnico fechava uma inspeção. O brilho do aço das turbinas refletia como pausas brancas na história dele. O som do aplauso que o havia seguido agora parecia menor, quase infantil. Ricardo estava estranho no mundo, fora de si mesmo, mas com um destino mais claro do que tinha quando entrou. O retorno à vida cotidiana foi uma sequência de passos incertos. Nos dias seguintes, as consequências materiais do divórcio e da revelação corporativa começaram a se acentuar na rotina de Ricardo. Patrício Mendonça, o investidor que outrora aceitara reuniões com brindes e sorrisos, telefonou e pronunciou a palavra que faz tremer muitos acordos. Riscos. Patrício não foi agressivo. Foi clínico. Estamos reavaliando posições, disse. A governança hoje exige prudência. Temos que verificar possíveis vínculos e entendê-los. Em menos de uma semana, um aporte em discussão esfriou. Um contrato que parecia perto de assinar ganhou prazos mais longos. Em reuniões com parceiros, suas frases inteligentes soavam vazias diante da sombra da associação com a Aerofigueira. Carlos Vila Real, que o conhecera nos almoços de negócios, passou de interlocutor a voz comedida. O cenário mudou, Ricardo, comentou ao telefone. Não é sobre competência, é sobre percepção. Hoje, os fundos olham para a imagem e risco reputacional. Se houver qualquer aderência profissional entre você e pessoas ou empresas expostas, as hipóteses podem atrasar. Foi um golpe duro. Tudo aquilo que antes dependera de uma boa conversa e de confiança pessoal, agora precisava de novos argumentos. Ricardo, acostumado a triangulações sociais, viu as portas que julgava familiares se abrirem com menos facilidade. Houve, no entanto, uma alternativa que veio disfarçada de constrangimento. O mundo corporativo, mesmo quando frio, oferece rotas de saída. Um antigo sócio, com quem mantinha diálogo tênue, sugeriu que ele se reposicionasse como consultor independente, alguém que poderia oferecer diligência e análise para pequenas empresas que não tinham estrutura. Era um movimento de redução de status, talvez, mas oferecia espaço para a reconstrução. Ricardo aceitou, relutante no começo, mas aceitou. Enquanto isso,
A vida da Aerofigueira seguia, sem espetáculos desnecessários. Bruna promoveu uma conferência técnica onde não falou sobre o divórcio, mas sobre liderança e compliance. Susana Morales cobriu o evento com um texto que trazia o tom de admiração que o jornalismo de negócios muitas vezes reserva a quem mostra competência. A imagem que circulou nas redes foi de uma mulher que falava com domínio sobre logística de frota e segurança operacional. A legenda elogiava a discrição com que havia construído parcerias. Nos bastidores, Guadalupe coordenava a agenda com a firmeza de quem conhece as prioridades de sua chefe. Miguel Herrera auxiliava com contatos discretos. Jorge e a equipe de manutenção trocavam elogios sobre procedimentos que garantiam o ar de segurança da empresa. A exposição pública de Bruna foi gradual, não porque buscasse holofotes, mas porque o crescimento da empresa a colocou na vitrine do setor. Havia reuniões com clientes estrangeiros, auditorias bem-sucedidas e necessidade de uma liderança reconhecida. Ela aceitou entrevistas técnicas, foi convidada para painéis de discussão e permitiu que o nome da Aerofigueira circulasse sob o prisma de competência. Quando lhe perguntaram sobre sua vida pessoal, adotou o mesmo princípio, uma resposta econômica que preservava clientes e sua própria esfera íntima. Os efeitos sobre Ricardo foram menos espetaculares e mais educativos. Sem contratos fáceis, sem amigos que lhe abrissem portas automaticamente, começou a fazer algo que mais adiante reconheceria como necessário: trabalhar. Reduziu o ritmo de autopromoção, foi a cursos, participou de reuniões técnicas para entender melhor os motivos pelos quais fora subestimado. Descobriu com certa surpresa que havia muito a aprender. Termos, processos, relatórios que antes julgara entediantes, agora eram peças de um conhecimento que ele não possuía. Aos poucos, foi ganhando clientes que valorizavam sua honestidade em reconhecer falhas e aprender. Numa manhã chuvosa, Ricardo recebeu uma ligação de Patrício Mendonça. A conversa foi breve, com a formalidade que silenciosamente anuncia uma modificação de relação. Vi suas mudanças. Gosto de ver gente que se remonta, disse o investidor. Talvez exista espaço para algo novo, não como antes, como um trabalho bem feito, sem atalho. Ricardo sentiu que o mundo lhe oferecia, enfim, uma espécie de segunda chance, não um retorno ao antigo pedestal, mas a oportunidade de construir reputação a partir de esforço medido. Enquanto sua vida se recalibrava, Bruna manteve a mesma postura estratégica que fizera toda a diferença. Numa conferência de setor, falou de riscos e da importância de separar a vida íntima da governança corporativa. Suas palavras foram ouvidas com atenção. Em muitos trechos do discurso, havia ecos do que dissera a Ricardo. A visibilidade é um bem que precisa de gestão. Quando você lida com operações que transportam pessoas e bens, a exposição mal administrada cria riscos tangíveis. Minha escolha foi construir muros para proteger a operação. A plateia ouviu e os aplausos que vieram em seguida foram de reconhecimento. Eram diferentes dos gestos sintéticos de uma sala de divórcio. Eram palmadas que celebravam competência. Em casa, Ricardo refletia sobre as pequenas coisas que o tinham enganado. Lembrou-se de episódios que antes vira como sinais de submissão. Ela rindo pouco, evitando rivalizar em público, ouvindo com calma. Agora, a memória reorganizava as cenas. Ela ouvindo para depois agir, falando apenas quando a ordem exigia. A subestimação masculina parecia menos uma falha individual do que uma falha cultural, um hábito que tolerava a invisibilidade das capacidades alheias. O encontro que selaria, de certa forma, a nova relação entre os dois aconteceu alguns meses depois, quando ambos estiveram numa cerimônia de premiação do setor. A Aerofigueira concorria a um selo de excelência em manutenção. Ricardo,
Convidado por um cliente que acompanhava, chegou com uma mistura de curiosidade e nervosismo. Ao entrar no salão de eventos, viu Bruna no palco conversando com a apresentadora. A plateia aplaudia pela fala precisa que acabara de dar. Ricardo sentiu o som do aplauso de então, aquele do divórcio, e por um instante a memória foi dissonante. Outro aplauso, outra significação. Depois da cerimônia, no coquetel, os caminhos deles se cruzaram. Não houve cena pública de reconciliação ou espetáculo moralizador. Houve, isso sim, um aceno cordial quando se aproximaram. Bruna o reconheceu com um sorriso contido. "Olá, Ricardo", disse. "Que bom te ver." Ele sorriu de volta, desta vez sem sombra de sarcasmo. "Você merece isso", falou com sinceridade. "Você fez um trabalho que não vi." Ela inclinou a cabeça, aceitosa. "E você fez o trabalho de se ver", respondeu ela, num tom que soou mais complementar do que acusador. "Há mérito nisso também." Por fim, a conversa ficou breve, como conversas entre ex-pares que não precisam aprofundar o assunto para reconhecer o que se passou. Havia, em volta deles, pessoas aplaudindo instâncias técnicas, conversas sobre contratos, horários de voos. O som do aplauso tornou-se para Ricardo algo quase didático. Havia o aplauso do divórcio e o aplauso do reconhecimento. Dois sons distintos, dois sentidos distintos. O primeiro recordava a mesquinhez da surpresa. O segundo celebrava competência e trabalho árduo. Ricardo sentiu que aprendera a diferença entre celebrar a derrota alheia e reconhecer o mérito. No dia seguinte, de volta ao seu novo escritório, menor, com menos glória, mas com uma estante onde agora repousavam livros e pastas de trabalho, ele recebeu um e-mail curto de Bruna. Era uma mensagem profissional, curta e direta. Boa sorte nos próximos passos. No rodapé, o endereço institucional da Aero Figueira. Ele guardou a mensagem como se guardasse uma nota que dissesse: "Siga." Não havia convite para reaproximação nem desafio, apenas um gesto de urbanidade e humanidade. Os meses que se sucederam foram de trabalho e de ajuste. Ricardo ministrou cursos rápidos, pôs no papel um plano de atuação e desenvolveu uma consultoria nichada para empresas que precisavam olhar governança sem glamour. As portas que se abriram foram diferentes das antigas. Menos sorriso fácil, mais contrato redigido com cuidado. Ele aprendeu a importância de ouvir antes de falar, a ser modesto nas certezas. A humilhação que sentira deu lugar a uma disciplina profissional. Para Bruna, a trajetória seguiu em crescimento sustentável. A Aero Figueira consolidou parcerias, investiu em treinamento de equipe e expandiu rotas regionais com contratos que exigiam não apenas jargão, mas prática séria. O jato, aquele mesmo que uma vez rasgou seu espanto, voltou a decolar com frequência. A cada partida, a asa refletia o trabalho da equipe e o reconhecimento que vinham de clientes que valorizavam segurança e confidencialidade. Guadalupe organizava com proficiência as agendas e Miguel Herrera continuava a fornecer contatos que fortaleciam redes institucionais sem barulho. Houve episódios em que o nome dela apareceu em matérias e em entrevistas. Nem sempre Bruna comparecia pessoalmente. Muitas vezes enviava alguém da diretoria. Quando falava, o discurso era técnico. Quando aceitava uma homenagem, fazia questão de dividir o palco com a equipe. Era, em tudo, uma liderança que preferia que o mérito caísse sobre o conjunto do que sobre a vaidade individual. A transformação que se desenhou entre os dois não foi um espetáculo de redenção pública. Não houve reconciliação apaixonada nem retorno ao passado. O que aconteceu foi mais sutil. Duas vidas que reencontraram caminhos, cada uma com sua dignidade reconstruída. Ricardo aprendeu a não reduzir as pessoas ao que via nas superfícies. Bruna seguiu protegendo o que era seu, por meio de profissionalismo e cuidado, ambos, em seus modos,
prosperaram. No fim da história, há uma imagem que ajuda a fechar o ciclo. Um hangar ao entardecer. A asa do jato reluz com o último sol. Trabalhadores recolhem ferramentas. Guadalupe confere agendas. Na sala administrativa, um retrato de equipe sorri emoldurado na parede. Longe dali, um auditório aplaude uma fala técnica, não uma vingança. E, em algum ponto dessa geografia de trabalho e escolhas, Ricardo observa a cena de um lado e sente finalmente uma paz que não precisa de espetáculo. O som do aplauso mudou de timbre ao longo do tempo. Começara como deboche, arma disfarçada de celebração. Transformou-se depois em catalisador de descoberta. Ao final, virou reconhecimento. Não de uma pessoa sobre a outra, mas de que havia competência e de que o silêncio, quando intencional, pode ser ferramenta de proteção, não apenas de ocultação. A história deixa, então, uma lição simples. Nunca subestime o que alguém pode construir longe dos holofotes. O silêncio estratégico pode ser ato de coragem. A exposição, quando necessária, vem com responsabilidade. E a verdadeira vitória, muitas vezes, não é teatral. É o trabalho constante, a assinatura discreta e o cuidado diário que constroem reputação. Qual parte desta história mais te surpreendeu? Conte nos comentários. Será ótimo saber o que mais te tocou.